Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Stoppa às 10h30. E hoje eu tô vendo que o pau tá quebrando aqui no bate-papo aqui do YouTube. Eu queria convidar vocês que estão chegando aí pelo Facebook para virem para cá para participar com a gente aqui no YouTube. Hoje é um Léo Stoppa 10h30 especial, porque é um Léo Stoppa às 10h30 que faz uma, além de bater o papo, lógico, com o bate-papo aqui do YouTube que a galera tá mandando, eu faço também uma pequena retrospectiva dos eventos mais importantes da semana. E essa retrospectiva é muito importante porque a gente consegue ver, a partir dos eventos bizarros como condena PT, solta PSDB, qual é o rumo do judiciário e da política brasileira. O bate-papo está pegando fogo aqui há muito tempo, mas eu queria agradecer os primeiros que chegaram. Deixa eu ver se eu consigo ir lá em cima. O Diego T foi o primeiro que chegou. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Tá lá para baixo o meu... Vamos ver como é que tá a minha regulagem aqui do bate-papo. Ele foi lá para baixo. Eu não sei o que acontece, sinceramente, que eu faço toda uma regulagem. Essa regulagem parece que vai funcionar. E depois que eu vou ver, a regulagem saiu do lugar completamente. Bom, mas boa noite, pessoal. Queria convidar as pessoas que estão assistindo pelo Facebook para virem para cá participar com a gente aqui no YouTube. Queria convidar vocês para curtirem o canal Leonardo Stoppa. E vamos lá, vamos falar sobre os eventos bizarros que nós vivemos essa semana. Os primeiros comentários que eu tive aqui foram do Diego T. À medida que eu vou comentando, eu vou tentando acertar aqui o que aconteceu, que eu não entendi até agora, sinceramente, o que aconteceu, que até o início estava tudo aparecendo certinho, de uma hora para outra a coisa sumiu. Não sei se é porque o quadro aqui da janela que eu estou trabalhando mudou de posição, mas enfim. Depois o Francisco José Correia manda um boa noite, Stoppa. Boa noite, Francisco José Correia. O Abraão manda também um boa noite. Véria Lúcia Venturini foi a quarta a chegar. E o Abraão manda um boa noite para toda a galera. Pois é, pessoal, eu vou, enquanto vocês me ajudam a compartilhar, em especial hoje no Facebook, as pessoas que estão assistindo aí pelo canal Leonardo Stoppa, eu gostaria de pedir para vocês compartilharem, porque hoje eu estou tentando trabalhar em outra plataforma e nessa mudança eu não consegui, sinceramente, fazer a transmissão ao mesmo tempo no Cafezinho e no Dilma Resistente. Chegou a hora de começar a live e eu ainda não estava conseguindo colocar nos dois canais. Eu gostaria de pedir vocês, se vocês puderem ajudar nesse sentido, né, de compartilharmos para a gente alcançar as pessoas que eventualmente estariam acompanhando a gente lá pelo Dilma Resistente e pelo Cafezinho. Eu vou tentar colocar Vou tentar achar o que está acontecendo aqui, que eu estou perdendo os comentários do topo. Eu acho que agora eu consegui regular. Agora sim eu consigo colocar o comentário lá do topo. Até que enfim, Diego T que fala aqui. Boa noite. Mônica Braga, Cipriano Carvalho, todo mundo mandando o boa noite aqui pra galera. Então, à medida que eu vou comentando os comentários, que eu vou trazendo os comentários, eu vou acertando essa questão aí de misteriosamente os elementos estarem saindo da posição. Mas pessoal, a gente tem aí várias coisas para comentar durante a semana. De todas essas coisas, eu confesso para vocês que a mais bizarra de todas foi ter dado ao PSDB, olha bem, foi ter dado ao PSDB um caso do PT para julgar. Isso eu falo porque ao contrário dos demais ministros do STF, que são pessoas indicadas pelos presidentes, ou seja, são pessoas comuns, pessoas não filiadas a partido algum, são pessoas de carreira jurídica, são juristas importantes, que são indicados pelos presidentes, né, para cumprir essa função aí, que é o topo da função jurídica no Brasil. Só que nesse fenômeno de golpe que a gente está vivendo, nessa realidade bizarra que a gente está vivendo hoje, a gente tem também um evento bizarro, que é pegar uma pessoa filiada a um partido político, né, que é o caso do Alexandre de Moraes, que era PSDB, né, continua obviamente sendo PSDB, pega uma pessoa que é PSDB e coloca essa pessoa como ministro do Supremo. Como se não bastasse, você pega e entrega para uma pessoa que é do PSDB, tecnicamente falando do PSDB, entrega para essa pessoa
julgar um habeas corpus do principal rival político. É uma coisa patética, com toda sinceridade. Às vezes eu tento imaginar o que passa na cabeça do brasileiro, né, as pessoas dentro de casa, quando elas veem uma coisa dessa. É mais ou menos assim, você tem um jogo entre Cruzeiro e Atlético, né? Porque eu sou mineiro, eu conheço Cruzeiro e Atlético, mas imagina, você tem um jogo Flamengo e Fluminense, você tem um jogo São Paulo e Corinthians, aí você pega uma pessoa de dentro do time e coloca para ser o juiz. É isso mesmo que eu tô falando. Colocar o Alexandre de Moraes para julgar um caso do PT é a mesma coisa de numa final de Copa do Brasil ou numa final de Campeonato Brasileiro, você pega a pessoa de um dos times e coloca para apitar o jogo. É patético, mas acontece dentro do Brasil. E uma coisa que eu falei ontem, que acontece dentro do Brasil também, é que na mesma ocasião em que uma pessoa do PT tem um pedido de liberdade negado, uma pessoa do PSDB tem um processo arquivado. Isso tem acontecido assim várias vezes nessa realidade de golpe do Brasil. Num dia eles negam um pedido de liberdade do Lula ou negam um pedido de liberdade de alguma outra pessoa do PT, e no mesmo dia eles arquivam um processo contra alguém do PSDB. Parece mentira, mas não é. É a realidade da política brasileira. Queria agradecer as pessoas que estão aqui chegando. Eu queria pedir para vocês que estão por aí no Facebook para virem para cá para participar com a gente no YouTube. Eu queria de vocês também. É difícil de eu ler, lógico, mas eu gostaria de pedir vocês para darem um feedback, uma espécie de comentário a respeito da qualidade do som, que eu estou testando um outro microfone hoje. Pode ser que eu esteja chegando para vocês com som distorcido. Então, se for o caso, por favor, mandem aí um feedback. Chega aqui o Magno Christen falando que Bolsonaro vai mudar esse país. Eu não sei se o Magno Christen quis dizer que o Bolsonaro vai mudar deste país e vai morar no Haiti, né, para poder viver um mundo capitalista que ele tanto sonha, ou se Bolsonaro vai mudar esse país. Ele já mudou, Magno. O Bolsonaro, ele conseguiu mudar o Brasil. Essa ideologia do Bolsonaro de ser radical, de tratar as pessoas sem compreensão, né, de tratar tudo a ferro e fogo, eu duvido que ele seja assim com os amigos e com a família dele. Ele faz esse personagem e através desse personagem ele já conseguiu mudar o Brasil. Hoje nós temos uma população muito mais intolerante que antes. Hoje nós temos uma população que quer resolver quase tudo na bala. Hoje a gente tem uma população que ameaça as outras pessoas, desde uma ameaça simples que vai quebrar, vai fazer e vai acontecer, até as ameaças de morte utilizando armas da Taurus. O cara pega e fala, vou dar tiro na sua cara. Eu recebo constantemente ameaças de morte de eleitores do Bolsonaro. Então digamos que o Bolsonaro já conseguiu mudar o Brasil. Ele conseguiu despertar a intolerância religiosa, ele conseguiu despertar a intolerância de gênero, a homofobia. Ele conseguiu despertar também o sentimento de racismo, a supremacia branca, né, que seria uma outra forma de mencionar o racismo. É mais ou menos assim, eu não vou falar que o negro é inferior, mas eu vou dizer que o branco é superior. Todo esse sentimento de merda que está espalhando hoje na sociedade brasileira é um pouco por causa dos discursos políticos do Bolsonaro. Então ele não vai mudar o Brasil, ele já está mudando o Brasil e pode ter certeza. Ele mudou o Brasil muito, e muito mesmo, para pior. Ele acabou com um pouquinho de paz que a gente tinha antes. Esse novo momento que a gente vive hoje, que é um momento Aécio Bolsonaro, um momento de intolerância, não é um momento bem-vindo. Você pode ter certeza que não foi uma mudança para melhor, foi uma mudança para pior. Bom, a gente tem casos como esse, por exemplo. Marco Aurélio vê manipulação de pauta no STF, tempos estranhos. Por que é importante a gente repetir essa questão de tempos estranhos? A gente vive hoje uma realidade em que o STF está trabalhando e está trabalhando de uma forma muito estranha, muito bizarra, para manter o Lula preso, para evitar que o Lula seja candidato. Essa postura do STF, que é uma postura perigosa, perigosíssima, é uma postura que dá condições para que a gente estimule a corrupção. Se vocês prestarem atenção,
Hoje o STF está estimulando a corrupção, desde que essa corrupção não seja feita por partidos de esquerda. É mais ou menos assim, se você é do PSDB, você pode se corromper. Prova disso é que, como eu disse, toda vez que a gente tem um pedido de liberdade para alguém do PT negado, a gente tem imediatamente o arquivamento de um processo contra o PSDB. E o que mais coloca essa questão de tempos estranhos é essa mudança na Constituição Federal, essa mudança na interpretação da Constituição para permitir manter o Lula preso, gente. O que os caras fizeram? Não existia essa coisa de prisão a partir da segunda instância. A prisão a partir da segunda instância começou exatamente no momento que eles perceberam que o Lula seria candidato e só haveria possibilidade de tirar o Lula das próximas eleições, colocando o Lula na cadeia. Então, digamos que a prisão em segunda instância, ela veio especialmente para tirar Lula das próximas eleições. E é por isso que o Marco Aurélio fala que essa manipulação de pauta, ela mostra tempos estranhos do STF. Por quê? Hoje a maioria dos ministros já são contra a utilização da prisão em segunda instância para fins políticos, como é o que está acontecendo com Lula, e a maioria dos ministros já querem revogar a prisão em segunda instância, eles querem rever esse caso de prisão em segunda instância. E qual que é o problema? O problema é que o STF não pauta a prisão em segunda instância. O STF não quer mandar o caso para ser julgado pelos ministros. É culpa da Carmen Lúcia, que é a pessoa que, nesse caso, especialmente a Carmen Lúcia, está segurando essa pauta para que essa pauta não seja julgada pelo STF. E é por isso que o Marco Aurélio fala nessa questão dos tempos estranhos. O William Queiroz traz uma coisa aqui que, de certa forma, eu preciso admitir, né, que ele está falando uma coisa que faz sentido. Ele fala: se vocês insistirem nisso, Bozo vai ganhar e aí esqueçam Lula livre. O William Queiroz está chamando a atenção sobre essa insistência, né, provavelmente a insistência da reclamação sobre a questão do STF estar manipulando. Eu estou tentando colocar aqui, William, para colocar o seu quadro na tela. Eu estou tomando cor porque eu mudei de plataforma, mas vamos lá. O que o William Queiroz está falando é o seguinte, gente: se nós insistirmos na questão do Lula livre e nesse sonho do STF liberar a votação da segunda instância, a gente vai estar insistindo na possibilidade até de eleger o Bolsonaro, porque a gente não está caindo na real sobre a quase impossibilidade das instituições liberarem o Lula. E eu vou trazer aqui que eu trouxe exatamente para fazer uma crítica essa posição da Glaze e do Haddad de insistirem que dia 15 de agosto Lula será registrado. Gente, vamos cair na real. Os caras mudaram a Constituição para prender o Lula. Você acha que essas pessoas que mudaram a Constituição para prender o Lula, pessoas que não têm direito de mudar a Constituição, no entanto, eles mudaram a Constituição para prender o Lula, vocês acham mesmo que eles vão permitir? Está nas mãos deles, são eles que votam. Vocês acham mesmo que os caras que estão mantendo o Lula preso vão permitir que o Lula seja candidato? Nesse ponto eu preciso concordar com o William Queiroz. Mas tem uma parte que eu não concordo com o William Queiroz, que é a possibilidade da gente simplesmente escolher outro candidato. Eu não concordo com essa possibilidade da gente escolher outro candidato, pelo simples motivo de que os caras que conseguiram fazer um golpe de Estado, conseguiram derrubar uma presidenta eleita e conseguiram agora prender o candidato que tem a maioria das intenções de votos, os caras conseguiram fazer duas coisas que são coisas que vamos cair na real. Se a gente estivesse vivendo em uma democracia, seria praticamente impossível conceber a possibilidade de derrubar um presidente sem crime de responsabilidade, sem inventar uma história de pedaladas fiscais para derrubar um presidente. Na sequência, você inventar provas para prender uma pessoa que foi por 2 mandatos presidente da República e tem a maioria das intenções de votos. Gente, mais de 50% dos votos válidos. Olha só, o que eu estou querendo dizer para vocês é que quem teve poder para derrubar uma presidente eleita, quem teve poder para colocar um ex-presidente na cadeia, não vai ser agora que eles vão voltar atrás, vão liberar o Lula para ser candidato. Vamos cair na real, né? Então eu falo com toda sinceridade, do fundo do meu coração, o que eu penso
é que esse posicionamento da Glaze e do Haddad de ficar insistindo nessa coisa de que o Lula vai ser registrado, isso não vai resolver o problema. É lógico que é muito importante a gente insistir sim na candidatura do Lula, mas agora mais do que nunca é importante a gente ter semancol e chegar à conclusão que nós não vamos chegar a lugar nenhum se nós não começarmos a pressionar as lideranças de esquerda para que a gente tenha uma união de todas as esquerdas, para que essas esquerdas consigam juntas fazer um levante popular para o golpe cair. Porque, gente, olha, um Temer, um ministro do Supremo, uma Carmen Lúcia, eles não estão nem aí para hashtag, eles não estão nem aí para fazer meme com a cara deles, em corpo de verme, eles não estão nem aí para isso. Eles não estão nem aí para serem escrachados na internet. A única coisa que incomoda essas pessoas é a possibilidade de um prejuízo grande. Como, por exemplo, se o brasileiro parar de uma vez de trabalhar e falar que só volta a trabalhar quando o golpe cair. Vocês podem ter certeza que se hoje a gente tivesse manifestações de quebra-tudo nas ruas, a Carmen Lúcia, com toda sinceridade, ela ia continuar assistindo a novela dela tranquila, sem preocupar com mais nada. A preocupação desse pessoal é só uma coisa realmente forte que possa tirá-los do poder. E hoje, a única possibilidade que a gente tem de derrubar esse processo de golpe que está acontecendo no Brasil é com uma união das esquerdas. Não adianta, um levante popular ele não vai acontecer espontaneamente a partir de parcelas da população. Esse levante popular só vai acontecer se a gente conseguir antes unir as lideranças de esquerda para chamarem esse levante popular. Eu gostaria de aproveitar esse momento para convidar você que está assistindo pelo Facebook para ajudar compartilhando, porque hoje a gente não está transmitindo no Dilma Resistente e no Cafezinho. E gostaria de convidar você para vir assistir com a gente aqui no YouTube, vir participar com a gente aqui no YouTube, que é onde eu leio os comentários. Bom, então pessoal, eu agradeço aqui a participação do William Queiroz, né? Ele traz essa posição importantíssima, né? Que eu critico, né? Eu vejo, né? Quando o Marco Aurélio fala sobre essa questão de tempos estranhos, o que ele está falando é exatamente um momento em que o STF já não está mais trabalhando conforme deveria. Eles estão trabalhando no sentido de impedir que o Lula seja candidato. Para isso, eles estão mudando a Constituição, eles estão mantendo uma pessoa presa de uma forma bizarra, mas está funcionando. Vamos cair na real. Guilherme Carvalho traz aqui: Estopa, quero te fazer uma pergunta. Quais as chances de parlamentarismo quando a direita perceber que nenhum candidato dos bancos vai ganhar? Eu acho interessantíssimo o que trouxe o Guilherme Carvalho aqui, e eu acho que ele trouxe várias informações que são merecedoras da gente discutir aqui. Ele trouxe, primeiro, ele trouxe a questão, né, do parlamentarismo poder ser implementado como solução, e um ponto importante que ele colocou: os candidatos dos bancos. O que eu quero dizer é que não se trata de um candidato que a direita queira. Se tratam de vários candidatos que estão lá dispostos a governar pros bancos. Essa informação dele é importantíssima, porque às vezes as pessoas pensam: ah não, mas o PSDB vai perder, o Alckmin vai perder. Não interessa. Se a Marina ganhar, por exemplo, os bancos venceram da mesma forma. Digamos que o mesmo grupo vai estar no poder se a Marina vencer, se o Bolsonaro vencer, se o Alckmin vencer, ou se o Amendo, quer dizer, Amoedo, se ele vencesse, né, obviamente é uma campanha mais de fazer graça do que uma campanha séria, mas se o Amêndoa conseguisse vencer, ele colocaria os bancos no poder da mesma forma. Eu queria agradecer aqui, acaba de chegar o primeiro superchat da noite, que eu agradeço aqui de coração, superchat do Roberto Pinto. Roberto Pinto fala: o Marco Aurélio deveria conceder a liminar para a soltura do Lula, monocraticamente, conforme solicitação em suas mãos. Não adianta o mesmo só falar que Lula está preso ilegalmente, precisa agir. Olha, o problema que eu vejo, o Roberto Pinto, é o seguinte: uma situação dessa é uma situação muito complexa para ser decidida monocraticamente. Uma decisão monocrática é uma decisão muito frágil, é uma decisão que pode ser derrubada muito rápido. Eu não vejo... Eu vejo que foi um malabarismo bizarro o Fachin ter tirado da segunda turma, porque seria uma decisão colegiada.
Eu vejo que foi uma coisa muito bizarra, principalmente que ele utilizou isso para jogar para frente, né? O que o Fachin fez, né? Queria agradecer aqui mais uma vez e vou deixar no quadro aqui em destaque, Roberto. Eu queria agradecer mais uma vez o seu superchat e queria comentar aqui o que foi que o Fachin fez, né? O Fachin fez dois malabarismos que são dois malabarismos bizarríssimos. O primeiro malabarismo Fachin foi exatamente tirar de pauta, né? A coisa seria julgada dia 26, desculpem. Ele sabia que dia 26 existia uma possibilidade muito grande do Lula vencer, em especial porque é a segunda turma, digamos que é a turma menos influenciada pelos interesses americanos. Então a primeira grande bizarrice que ele fez foi tirar de pauta. Quando a pressão bateu em cima, o que ele fez? Ele mandou para plenária, ou seja, ele desarquivou, porque primeiro ele arquivou, ou seja, aquele pedido foi julgado fora. Quando a pressão tomou em cima dele, ele desarquivou, e no momento que ele desarquivou, ele julgou para plenária, por dois motivos. Primeiro, por causa da agenda da plenária, julgando para plenária, ele vai julgar lá para frente, para perto das eleições, e nisso fica toda essa insegurança a respeito do destino do Lula. E em segundo, uma coisa que foi muito estratégica dele é que ele colocou para ser votado no mesmo dia a inelegibilidade do Lula, que significa que eles só vão conceder a liberdade para o Lula se eles decidirem pela inelegibilidade. Então, provavelmente, eu imagino que o malabarismo vai ser da seguinte forma. Primeiro julgam a inelegibilidade. Julgando a inelegibilidade, tá bom, ele é inelegível. Ah, beleza, agora podem deixar o Lula cumprir a pena em casa. Essa é a intenção do STF. A intenção do STF não é manter o Lula preso. Manter o Lula preso é muito caro, porque significa que toda hora uma pessoa vai estar gritando pela prisão do Aécio. Então o STF não quer manter o Lula preso. O STF quer manter o Lula longe da presidência. E eu queria, né, agradecer mais uma vez aqui o superchat do Roberto Pinto. Eu queria pedir vocês que estão assistindo aí pelo Facebook para virem para cá, né, para participarem com a gente aqui no YouTube, que é onde eu consigo fazer a leitura aqui dos comentários. Eu estou tomando cor aqui, estou tentando organizar ainda os elementos aqui, mas de qualquer forma eu vou trazendo aí os comentários. Eu trouxe aqui também, gente, uma coisa que é muito importante quando chegam comentários. O Lewandowski, ele proibiu o entreguismo dentro do Brasil sem a permissão do Congresso Nacional. Engraçado é que ao proibir o entreguismo sem a permissão do Congresso Nacional, grupos que se dizem a favor da soberania nacional, grupos que se dizem a favor da honestidade, grupos que se dizem a favor do Brasil, acharam ruim. Em especial esses grupos do tipo Vem Pra Rua, MBL. Agora eu pergunto para vocês, será que está errado um ministro do Supremo exigir que o Congresso Nacional aprove o entreguismo? Porque a gente está vivendo um momento diferente. Não é possível a venda de patrimônio nacional em qualquer ente da federação, seja município, estado e, obviamente, o governo federal. Não é permitida a venda de ativos do público sem a anuência do Congresso, sem a anuência da Câmara, sem a anuência da Assembleia. Isso porque, se o prefeito quiser vender uma área, por exemplo, dentro da cidade, para construir um campo de futebol, ele tem que ter a aprovação, ele tem que fazer um projeto de lei, os vereadores vão assinar debaixo disso, vão permitir isso. No estado é a mesma coisa, se um governador quiser liberar uma área do estado para algum fim, essa liberação precisa passar pelo crivo do parlamento, ou seja, a Assembleia. Se acontece isso no governo federal, é lógico que tem que passar pelo Congresso. Por que então que o Lewandowski teve que dar uma liminar a esse respeito, se isso é assim tão óbvio? Tão somente porque o Temer estava simplesmente vendendo tudo. Por quê, gente? Porque o Temer tem a tranquilidade que ele não vai ser processado por crime de responsabilidade, porque as pessoas os deputados e senadores deste mandato estão vendendo juntos. Então, porque os deputados e senadores estão participando dessa venda, eles não querem votar essa venda porque suja o nome deles. É mais ou menos assim. Quem votou a favor da venda da Eletrobras? Deputado fulano, senador fulano. Não, se o Temer vender sozinho, o Temer, que é uma pessoa que já está liquidada politicamente, depois desse mandato o Temer nunca mais vai ser nada, ele vende tudo
como se fosse simplesmente uma iniciativa única do governo federal, no governo federal, obviamente o Congresso participa, mas uma iniciativa única do Executivo, e assim não vai recair sobre deputados e senadores a culpa de venda da Petrobras, a culpa de venda da Eletrobras. Só que isso não pode, isso não pode. Você não pode vender ativos públicos sem a anuência do Legislativo. No entanto, o Legislativo, estrategicamente, está pressionando o Temer para vender sozinho para não sujar o nome de deputados e senadores. Se essa liminar do Lewandowski não cair, por exemplo, se essa liminar do Lewandowski não for revisada pelo Alexandre de Moraes ou qualquer outro político do PSDB, obviamente vai ficar mais difícil vender os ativos. Por quê? Porque vai ter que passar por um projeto de lei, vai chegar no Congresso, o Congresso vai ter vergonha, por exemplo, de votar a favor da venda dos ativos nacionais. Então isso pode ser, de certa forma, uma conquista nossa, né? A gente pode até, de certa forma, comemorar esse acontecimento. E eu queria trazer aqui mais comentários, deixa eu ver como é que estão chegando aqui os comentários. Deixa eu ver aqui os últimos. Lewandowski, o capacho do Lula, mudou a Constituição para salvar Dilma. Olha, eu acho que quando eu vejo uma pessoa que não tem coragem de colocar... Já começa assim, a pessoa, o nome do cara... Isso eu gosto de ler o comentário dos eleitores do Bolsonaro, os manifestoches, para que vocês entendam um pouco da psicologia manifestochiana. Olha o que é a personalidade de um manifestoche, gente. O cara não tem... Primeiro, começa que o cara não tem coragem de colocar o próprio nome. O cara não tem coragem de colocar uma foto, e aí ele fala que foi o Lewandowski que mudou a Constituição para salvar a Dilma. Mas ele não consegue explicar o porquê a Constituição permitiu o impeachment da Dilma, porque em lugar nenhum da Constituição está escrito que o parlamento pode inventar um crime para atribuir esse crime para um presidente, para tirar o presidente porque não gosta desse presidente. São coisas que a gente só vê na cabeça do manifestoche, mas, infelizmente, acontecem exatamente pela existência de imbecis como esse cidadão aqui que prefere, não tem coragem de colocar o próprio nome, né? Afinal de contas, para falar idiotice a pessoa se esconde, é exatamente por causa de imbecis como esse aí que a gente está vivendo hoje, um processo de desindustrialização do Brasil, a indústria nacional está acabando, e uma ruralização do Brasil. O Brasil está voltando a ser rural. Os manifestoches lutaram muito tempo com medo da cubanização do Brasil. Hoje o MBL fala sobre a possível venezuelização do Brasil. Segundo o MBL, se algum presidente reestatizar o petróleo, porque para o MBL foi bom dar o petróleo para as empresas multinacionais, diz o MBL que se um presidente realmente reestatizar o petróleo, ele estará promovendo a venezuelização do Brasil. No entanto, muitos países de primeiro mundo, principalmente a Noruega, que teve um caso semelhante com o do Brasil, eles mantêm o petróleo estatizado e eles não estão em processo de venezuelização. Mas nós, agora que nós somos esse país relegado ao serviço terciário para os Estados Unidos, serviço primário, né, para os Estados Unidos, nós estamos promovendo a mexicanização do Brasil. Então, com medo da venezuelização ou da cubanização do Brasil, o MBL trabalhou pela mexicanização do Brasil. Então vamos lá. Maria Amaral. Gente, na hora que eu começo a rodar aqui para ler, o negócio pula para cima. Margarete Soler de Leone. Léo, tenho visto as mídias alternativas há 2 meses diariamente e não escutei nada sobre a maçonaria. Olha, Margarete, eu tenho uma opinião sobre o porquê que as mídias não estão falando sobre a maçonaria. Eu acho que dentro da maçonaria as opiniões também são divididas. Existe uma coincidência muito grande dessas pessoas que estão envolvidas nesse grande golpe serem maçons. Mas dentre os maçons existem também opiniões divididas. E muita gente que é da mídia conhece maçons que são de esquerda. É o meu caso, por exemplo. Eu conheço vários maçons que são de esquerda, que são contra o golpe.
Aí a gente precisa admitir que existe sim essa possibilidade, né, de esse grupo que está aí fazendo toda essa bagunça no Brasil pertencer à maçonaria. O detalhe é até que ponto é a maçonaria a culpada pelo que está acontecendo, entendeu? Por exemplo, vamos pensar sobre um dos piores grupos que existem dentro do Brasil, que é esse grupo aí da bancada evangélica. Quando a gente pensa na bancada evangélica, a gente pensa num grupo de pessoas que usam, né, o evangelho para fazer política. Nós não podemos atribuir aos evangélicos e aos seguidores de Cristo a culpa pelo... Desculpa. Desculpa, pessoal. Nós não podemos atribuir aos evangélicos e aos seguidores de Cristo a culpa pelo que está acontecendo. A culpa pelo que está acontecendo é de algumas pessoas que estão usando o evangelho para fazer política. Lógico que eu imagino que sim, existe uma quantidade muito grande de pessoas que são da maçonaria, mas a instituição maçonaria propriamente dita não é a culpada, ao meu ver, porque a maçonaria é um grupo fechado e a gente não está lá dentro. Mas o que eu me pergunto é, olha, se a maçonaria fosse realmente, se fosse realmente a maçonaria como um todo, então todos os maçons seriam a favor do que está acontecendo hoje. E não é realmente o que está acontecendo. Eu conheço muitos maçons que não são a favor desse golpe que a gente está vivendo hoje. Então é por isso que eu acho que talvez algumas lideranças, alguns comunicadores não estão sentindo conforto de atribuir isso, né, e falar sobre a culpa da maçonaria. Não acredito que a anuência ou não do Congresso impedirá o entreguismo. Essa maioria que está aí é favorável. É exatamente, olha, isso faz todo sentido, mas o detalhe sobre essa questão da anuência ou não é que no momento em que você impõe ao Congresso a responsabilidade de votar, alguns políticos acabam ficando com medo de sujar o nome, por exemplo, assinando embaixo de projetos como esse. Muitos políticos acreditavam mesmo que iam conseguir enganar a população, iam votar a favor do fim dos direitos trabalhistas e depois iam chegar e falar coisa do tipo, olha, a culpa de tudo é do PT, só que hoje várias pessoas estão rodando os vídeos dos políticos que votaram a favor da mudança das leis trabalhistas, ou seja, existe uma dificuldade de se esconder nesse momento. Então, eu acho que agora nessa reta final, os políticos vão ter um pouco de medo, igual eles tiveram medo de votar agora no ano eleitoral a favor da reforma da Previdência. Então tem esse medo envolvido. Quando o Congresso tem que participar, entra essa parte política. O Temer é um político já derretido, destruído, ele pode fazer todas as medidas antipopulares que não vai fazer diferença, ele nunca mais vai ser eleito mesmo. Agora, quando a gente pensa em deputados e senadores que têm uma carreira política para frente, eles têm medo de se associar a coisas bizarras como essas que estão acontecendo hoje na política brasileira. Agora, Magno Christen, Bolsonaro mudará a embaixada brasileira para Jerusalém, capital de Israel. É só falar uma bobeira, né? É só falar uma bobeira que vem um monte de bobo querendo imitar a bobeira, achando que são intelectuários que sabem das coisas. Magno, eu te desafio aí, ó. Escreve pra galera aí qual que é o simbolismo da mudança da embaixada dos Estados Unidos para onde você disse ser a capital de Israel e qual que é a repercussão, qual que é a vantagem de Israel nisso, né? Porque a desvantagem para o resto do mundo eu conheço, porque lá é uma capital de 3 religiões e por ser uma capital de 3 religiões, quando você tira dos outros e entrega para um, você está causando uma divisão e uma disputa, você está causando desgraça e morte. Agora, qual que é a capital de você, qual que é a vantagem de você causar mais confusão, igual o Trump está fazendo? Não tem vantagem. Eu acho com toda sinceridade que da mesma forma que é uma idiotice manter essa briguinha de direita e esquerda dentro do Brasil, é uma idiotice manter essa briga religiosa fora do Brasil. É muito mais interessante tentar trazer pacificação para esses povos que ficam brigando. Mas sabe por que eles não trazem pacificação? Pelo mesmo motivo que a gente tem um bobo aqui no Brasil falando que tem que liberar armas porque ele trabalha para a indústria de armas, os Estados Unidos também têm governantes que trabalham para as indústrias de armas. Eles querem manter
a guerra nesses locais, porque o senhor da guerra nunca vai para o campo de batalha. Ele manda magnos, imbecis, para ir morrerem por ele no campo de batalha para gerar grana para ele. Aí, para gerar grana para pessoas que produzem armas, para manter essa situação aí de guerra, eles colocam imbecis como você para ficarem lutando por uma causa que você nem conhece qual que é, com toda sinceridade. Eu queria agradecer aqui o superchat da Maria Amaral. Muito obrigado, Maria Amaral, pelo superchat que é muito importante para o crescimento do canal. Queria agradecer de coração o superchat. Eu aproveito o momento que eu estou agradecendo o superchat para convidar as pessoas que estão assistindo pelo Facebook para compartilharem no Facebook, claro, para a gente aumentar o alcance, e depois, se possível, para virem para cá, para o YouTube, para assinarem o canal Leonardo Estopa aqui no YouTube, participarem comigo dessa live aqui no YouTube, que é onde eu consigo ler as participações. Então, muito obrigado, Maria Amaral, mais uma vez. É um superchat 13, eu lembro que o superchat 13 é um superchat que grita Lula livre, e eu lembro também que Lula livre está nas nossas mãos. Não deixem por conta das instituições. A gente precisa pressionar, a gente precisa fazer um trabalho hoje de pressão popular para que o Lula tenha condições realmente de ser liberto e ser candidato. Deixar nas mãos das instituições é uma grande ilusão. Aqui eu tenho aqui o Hilton Pereira, que chegou agora aqui. Léo, o Ciro diz que vai desfazer tudo que esse governo golpista vender. Vai indenizar quem comprou. Olha, Hilton, isso é uma coisa complexa, porque é o seguinte. O primeiro grande problema desse vai indenizar é o seguinte. Quem que vai colocar o valor? Vamos começar pensando por esse lado. Quem vai colocar o valor sobre o que foi vendido? Vamos imaginar que no momento em que o pré-sal brasileiro foi vendido, a cotação do petróleo ao redor do mundo, ela estava baixa. Hoje a cotação do petróleo está muito alta. Aí eu te pergunto com toda sinceridade, hoje a gente vai ter uma pressão do comprador no sentido de não devolver. E uma compra e venda, ela depende obviamente da anuência da outra parte. Se um presidente brasileiro tentar bater o pé e ir contra, por exemplo, uma Shell ou uma BP, eu vou te contar o que acontece quando um presidente tenta bater de frente com empresas como Shell e BP. O Saddam Hussein, ele entrou no poder no Iraque exatamente para fazer isso que o Ciro está propondo, que é reestatizar o petróleo que um governante americano dentro do Iraque já tinha dado para essas empresas americanas. Desde o momento em que o Saddam Hussein fez essa reestatização até o momento em que ele foi assassinado pelos Estados Unidos, o Iraque foi embargado e o Iraque perdeu condições de fazer negócio com o resto do mundo. Por quê? É muito fácil para os Estados Unidos embargarem um país, porque nenhum país vai querer perder os Estados Unidos como parceiro econômico e mercado consumidor. O que eu vejo hoje é que o que está sendo entregue está perdido. E eu acho isso muito importante que fique na cabeça do brasileiro, porque tem muita gente que está simplesmente cruzando os braços para todo o entreguismo, na ilusão de que depois um presidente vai entrar e vai desfazer tudo. Não é tão fácil assim. Se o Brasil tentar bater de frente com empresas como a Shell e a BP, essas empresas têm o lobby suficiente para colocar, por exemplo, o exército americano para invadir o Brasil. Então é muito importante que as pessoas tenham noção de que por mais que exista a intenção por parte do Ciro, por parte do Lula, é uma proposta que é falada constantemente pelo Requião, por mais que exista a intenção por parte desses políticos no sentido de reestatizar o que está sendo entregue, essa reestatização ela fica nas mãos de quem comprou. Não é tão fácil assim. E é por isso que eu tenho falado que é muito importante a gente parar de vender ilusão para as pessoas. Que o que está acontecendo hoje é o seguinte: muitos comunicadores estão vendendo a ilusão de que o Lula está eleito, todo mundo quer o Lula, fiquem tranquilos, o Lula vai vencer e vai desfazer tudo. Não é tão fácil assim. Primeiro, para o Lula ser candidato, a gente precisa de uma união das esquerdas, porque não se iludam, as instituições não vão deixar o Lula ser candidato. Segundo, para o Lula desfazer o que foi feito, ele precisa da nuance do Congresso Nacional. E é bem mais fácil o Congresso Nacional trabalhar pros entreguistas do que pros nacionalistas. Então,
é muito importante a gente explicar para as pessoas hoje que não é tão fácil assim. É uma corrida contra o tempo. O que a gente está perdendo hoje, a gente pode não recuperar nunca mais. Estatísticas mostram que a gente vai demorar de 10 a 20 anos para recuperar o nível de emprego que a gente tinha no final do mandato da Dilma. Isso porque nós tivemos um processo de desaprendizado industrial, as nossas indústrias fecharam e a possibilidade da gente diminuir o desemprego agora era muito pequena, mas o desemprego interessa para uma Shell, o desemprego interessa para uma Exxon. Hoje nós precisamos trabalhar unidos no sentido de evitar que novas merdas aconteçam, porque ficar nessa ilusão de que tudo vai ser desfeito no futuro é muito perigoso. Queria agradecer aqui que chega um superchat do Chico LV, que participa aqui quase todos os dias. Muito obrigado de coração, Chico LV. Ele fala aqui, Estopa, concordo, aqui a reforma trabalhista gerou o medo do desemprego e a eliminação do imposto sindical deixou sindicatos sem dinheiro e por isso dificulta o levante popular. Ele faz uma pergunta. Olha, eu vou te falar, tá, Chico? Eu vou falar uma coisa aqui que é até um pouco polêmica. Ele fala sobre a questão da reforma trabalhista ter baqueado os sindicatos. E eu vou te falar, nesse momento, eu vou te falar uma coisa que vai até assustar as pessoas, mas eu acho que esse fim do imposto sindical, ele é merecido, porque ele é pedagógico. Porque o que aconteceu? Todos os sindicatos dentro do Brasil deveriam ter se levantado no momento que a Dilma começou a ser atacada. Todos os sindicatos deveriam ter entendido, porque a Dilma deixou claro que os próximos passos seriam atacar a CLT e depois, na sequência, impedir o Lula de ser candidato, acabar com a Previdência, acabar com tudo que o pobre conquistou, que o trabalhador conquistou ao longo da vida. No momento em que os sindicatos se omitiram e começaram a fazer negociações deles, foi o momento que eles perderam. E agora eles estão sem dinheiro e eles precisam parar de dar desculpa que estão sem dinheiro e fazer o levante popular enquanto eles existem, porque o próximo passo, com toda sinceridade, é o fim total dos sindicatos, porque sem a obrigatoriedade, o negócio é o seguinte, existe até uma teoria econômica que chama-se falácia da composição. É mais ou menos assim, eu vou dar um exemplo para você que isso se encaixa perfeitamente na questão dos sindicatos. A falácia da composição é quando nós pensamos que uma determinada coisa que é boa para a gente pode ser boa para toda a sociedade. Uma coisa que é, sem sombra de dúvidas, uma boa ideia. Se você está aí no início da sua carreira profissional, você começou a trabalhar 16 anos de idade, se você poupar 100% do seu dinheiro para pagar os seus estudos no futuro, vai ser um bom investimento. Assim como, se você está trabalhando agora, você quer poupar todo o seu dinheiro para comprar uma casa no futuro, isso vai ser uma coisa fantástica. Agora, você não pode pensar que se todo o Brasil fizer isso, vai ser bom. Por quê? Porque se todo o Brasil começar a poupar o dinheiro, o que vai ser vendido no mercado? Ou seja, você não pode imaginar que uma coisa que é boa para você isoladamente vai ser boa para toda a sociedade. O Brasil acabou por causa dessa falácia da composição. Empresas egoístas começaram a pensar coisa do tipo, eu não quero pagar os direitos do meu trabalhador. Mas essas empresas, elas recebiam dinheiro porque os clientes dela eram trabalhadores que estavam gastando lá dentro. Ou seja, eu tenho um supermercado, eu não quero pagar direito trabalhista do meu empregado no meu supermercado, mas quem compra no meu supermercado são empregados de outros lugares que compram lá exatamente porque eles têm os direitos trabalhistas. Quando nós aceitamos o MBL ditar as regras no Brasil e as leis trabalhistas tiraram todos esses direitos trabalhistas, nós entramos em uma realidade em que cada vez mais existe menos dinheiro na sociedade. Então, cada vez mais o desemprego aumenta porque menos pessoas são necessárias, porque menos pessoas estão comprando. O que é o grande problema do sindicato? Os sindicalistas, eles foram pescados por causa do egoísmo. O Temer, toda vez que ia falar sobre essa questão das mudanças no direito trabalhista, o Temer fazia propostas isoladas para centrais sindicais e falava coisa do tipo, não se preocupa não, Paulinho, não se preocupa não, vocês não vão perder o imposto seus não. Na hora H, ninguém se levantou porque eles ficaram se preocupando só com o deles e todo trabalhador brasileiro levou uma pancada. Então eu falo com toda sinceridade que
o fim do imposto sindical e o eventual, que agora vocês podem ter certeza que os sindicatos vão acabando aos poucos com isso, e esse eventual fim dos sindicatos é um preço que os sindicalistas agora precisam pagar por terem traído a verdadeira esquerda. No momento que a Dilma levou o primeiro calço, a gente teria que ter organizado um super levante popular para parar a palhaçada no início, não deixar chegar onde chegou. O que aconteceu? O brasileiro foi fazendo concessões aos golpistas, deixaram tirar a Dilma, deixaram tudo acontecer. A partir dessas concessões, agora os brasileiros que aceitaram essas concessões, eles vão aos poucos serem eliminados da pauta política. Os primeiros a serem julgados fora pelo governo Temer foram os professores. Se vocês prestarem atenção, a primeira medida do governo Temer foi desproteger o professor. Antigamente, para ser professor, você tinha que ser professor, licenciado em alguma coisa. Hoje, para ser professor, basta você chegar lá e se registrar. Ou seja, desprotegeram a profissão do professor para gerar muita concorrência na profissão de professor e o professor passar a ganhar menos do que ainda ganha sem poder reclamar, porque agora tem professor brotando de tudo enquanto é lado. Todo mundo pode ser professor, não tem mais que ser formado. O sindicalista, ele se deu uma rasteira. No momento em que ele deixou de apoiar um levante popular pela democracia, um levante popular pela soberania e um levante popular para evitar a queda da Dilma, ele não fez isso. Ele abandonou o PT e falou, deixa para lá, né? Eu não vou perder com isso. Hoje os sindicatos vão acabar porque os sindicalistas foram pegos com essa jogadinha aí do egoísmo. Eles foram egoístas, eles não pensaram nos trabalhadores, eles pensaram especialmente neles e hoje realmente acabou o imposto sindical. Agora, você fala sobre a questão dos sindicatos estarem sem dinheiro, por isso dificultar o levante popular. Não, tem nada a ver. O levante popular não está acontecendo por causa de egoísmo das lideranças da esquerda. Se as lideranças da esquerda se organizassem no sentido de conversar sobre o levante popular não ia precisar de nada nas ruas, é tão somente uma comunicação de todas as lideranças da esquerda no sentido de fazer uma grande parada no Brasil até que o golpe caia. Vocês já pararam para pensar se todo funcionário público parasse até o golpe cair, todo trabalhador recebesse uma informação, parar até o golpe cair? No entanto, as lideranças de esquerda não estão se unindo nesse sentido. Por quê? As lideranças de esquerda estão mais preocupadas com as próximas eleições. Se eles vão continuar sendo deputados, senadores, vereadores, aquele presidente de bairro poderia estar se integrando ao processo, mas não, ele prefere ficar em cima do muro, porque muitas lideranças de esquerda hoje têm vergonha até de falar que estão protegendo o Lula. Afinal de contas, o MBL conseguiu colocar em muito brasileiro vergonha de declarar apoio ao Lula. Tem muita gente que vai votar no Lula escondido, porque o MBL conseguiu envergonhar o brasileiro de ser eleitor do Lula. Tudo isso é estratégia. Tudo isso é estratégia. Eu falo de peito aberto que eu quero votar no Lula, mas vocês podem ter certeza que não são todas as pessoas que têm coragem de falar isso. Quando eu falo uma coisa dessa, eu estou fechando as portas para um monte de coxinhas que poderiam me contratar para isso, para aquilo outro. Mas eu falo com toda a sinceridade, se a pessoa é contra o Brasil, será que vale a pena eu estar do lado dela? Então, só concluindo que agradecendo mais uma vez o superchat do Chico LV, né, um superchat muito importante para o crescimento do canal. E concluindo, né, Chico, eu acho que não é isso. Eu acho que o que não deixa acontecer esse levante popular é o egoísmo das esquerdas de não se unirem no sentido de lutarem pela democracia. Eles estão preocupados com as próximas eleições e não estão muito preocupados com o processo democrático. Então, muito obrigado mais uma vez pelo superchat. Eu queria convidar as pessoas que estão participando aí pelo Facebook para virem para cá, para participar com a gente aqui no YouTube. Rodrigo Host fala, minha esposa Marioli é cubana e te acompanha comigo todos os dias, ela é sua fã, manda um abraço para ela. Claro, Marioli, muito obrigado, né? Seria muito bom se ela participasse com a gente um dia aqui para desvendar um pouquinho, desculpa gente, seria muito bom se ela participasse com a gente aqui um dia para desvendar um pouquinho os mistérios de Cuba. E se ela for médica, se ela me ajudasse a vencer essa alergia para eu parar de tossir, eu agradeceria muito.
Muito obrigado pela participação, Rodrigo Host. Romilda Farias, Léo, você ficou sabendo sobre a China estar pressionando o agronegócio? Eu fiquei sabendo, Romilda. Gente, a China, existe, né, isso não é uma coisa oficial, mas a China está começando, parece que a China está começando a fazer pressão sobre alguns produtos do Brasil, exatamente para tentar, com essa pressão, criar, né, um ambiente que pressione a volta da democracia no Brasil. A China não estaria necessariamente pressionando para o Lula ser o presidente, mas para o Lula ter o direito, né, para o povo ter o direito de votar em quem quiser. Felipe Amorim, Léo, o que você acha do Bolsonaro ter como projeto o fim do Estado laico? Felipe, eu acho, sinceramente, uma forçação de barra para pegar voto de crente. Eu acho isso. No momento em que o cara faz uma proposta idiota dessa, né, fim do Estado laico, o que o cara tá querendo dizer? É mais ou menos, o Brasil não vai ter um Estado islâmico, o Brasil vai ter um Estado cristão. É mais ou menos assim, um Estado que seria ditado pela religião. É uma coisa bizarra. E para começar, ele não tem poder como presidente para fazer isso e nenhuma pessoa, nem o Congresso inteiro. Por quê? A laicidade do Estado é cláusula pétrea da Constituição. Eu faço uma crítica interessante ao Bolsonaro, que se qualquer eleitor do Bolsonaro prestar atenção nisso, ele vai ver que ele é feito de bobo constantemente. Todas as propostas do Bolsonaro são tecnicamente impossíveis, porque todas as propostas do Bolsonaro vão contra a Constituição em pontos que a Constituição não pode ser mudada sequer pelo Congresso Nacional. Tem partes da Constituição que não podem ser alteradas, são as cláusulas pétreas. Então, quando o Bolsonaro fala bobeira do tipo, pena de morte, castração química, por mais que se debata a castração química, ela vai chegar no STF e vai cair, porque o Brasil não permite pena degradante, né? E isso está lá nas cláusulas pétreas da Constituição. A laicidade do Estado é uma das coisas que é a cláusula pétrea da Constituição. Então, quando um cara fala bobiça desse tipo, ele está brincando com o sentimento das pessoas, oferecendo uma coisa que não pode. É mais ou menos assim. Imaginem que eu, para ser eleito presidente, eu começo a falar: a partir de hoje, todo brasileiro vai ter um terreno em Marte, porque lá em Marte vai ser mais confortável para viver, não vai ter aquecimento global, e Marte, apesar de ser o planeta vermelho, não vai ter petróleo. Então, eu sendo eleito, eu vou mandar colonizar Marte e nós vamos ter um pedaço em Marte. Quando ele fala que vai fazer um Estado, pena de morte, que vai tirar a laicidade do Estado, é o mesmo absurdo de estar falando que ele vai distribuir terra em Marte para os eleitores dele. Mas por que ele fala? Pelo nível dos eleitores. Ele está forçando a barra para pegar eleitores fanáticos, conservadores fanáticos, e para isso eles estão trabalhando em duas coisas ao mesmo tempo. Fanatizar o máximo de pessoas o possível. Se vocês prestarem atenção, eles estão trabalhando na direção de tornar a população brasileira uma população majoritariamente fanática. Pode ser que essa campanha do Bolsonaro seja uma pré-campanha para que ele consiga, no momento em que a gente tiver aí um Brasil extremamente fanático, por exemplo, daqui a 4 anos ele consiga ser votado. Então pode ser que seja isso, mas eles trabalham duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, criar um fanatismo religioso extremo na população, e um fanatismo que jamais poderia apontar para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi converter agora, que ele viu que converter dá votos. E ao mesmo tempo fica criando uma ilusão em cima da possibilidade de transformar o Brasil numa grande igreja, coisa que ele não pode fazer. Mas isso tudo são estratégias de pega-voto. Ele fica numa forçação de barra, cada dia tentando uma estratégia bizarra diferente para ver se dá certo, né? Infelizmente, ele tenta coisas bizarras e essas coisas bizarras acabam dando resposta. A partir dessas coisas bizarras, ele realmente faz coisas bizarras. Então eu vou ler mais comentários aqui. Deixa eu ver aqui. Léo, você viu na Inglaterra... Léo, você viveu na Inglaterra, deve saber... Deixa eu voltar aqui porque subiu. Léo, você viveu na Inglaterra, deve saber do carro a ar comprimido. Sou otimista e o futuro vai naturalmente diminuir a importância do petróleo no mundo. O Hilton Pereira está falando aqui sobre alternativa energética. Interessante, né, o comentário dele.
Deixa eu ver se eu consigo colocar no quadro aqui. Léo, você viveu na Inglaterra, deve saber do carro a ar comprimido. Sou otimista e o futuro vai naturalmente diminuir a importância do petróleo no mundo. Olha aí, Hilton, o problema é o seguinte. O ser humano tem uma demanda energética muito grande. Quando a gente pensa nessa questão do petróleo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são os combustíveis para movimentar veículos. Só que o petróleo ele tem uma utilização muito grande. Por exemplo, o petróleo ele tem uma utilização não combustível. Por exemplo, na produção de resinas, plásticos, para você ter uma ideia, se você pegar, é perigoso o adoçante que você usa em casa ser feito de petróleo. Então o petróleo ele tem uma utilização muito ampla. E a demanda energética do mundo, ela não é só, do petróleo, não é só os veículos. Para você ter uma ideia, lá na Inglaterra, eles produzem muita energia a partir de termoelétricas que queimam óleo combustível, que é derivado do petróleo. Ao redor do mundo, a gente tem, né, se você digitar aí no Google matriz energética mundial, você vai ver que o petróleo é predominante na matriz energética, não só na produção de combustíveis, de veículos automotores. O petróleo é utilizado para produzir energia elétrica, o petróleo é utilizado inclusive para produzir o ar comprimido, porque primeiro você converte o petróleo em energia elétrica, depois você usa, por exemplo, o motor para fazer o processo de estoque do ar comprimido, né, que seria uma estocagem de vento. É possível você utilizar meios que não... Vamos pensar, é possível você utilizar alguns meios que não coloquem o petróleo como intermediário. Por exemplo, você usa um sistema de captação de energia solar, liga num carro elétrico, mas todo o carro utilizou petróleo na fabricação. As baterias utilizam petróleo, por exemplo, que elas estão externamente de plástico. Então, imaginar um mundo livre do petróleo é só mesmo quando o petróleo acabar, entendeu? Todas as alternativas, elas entram como alternativas, mas não alternativas de substituição. São alternativas de composição de matriz. Por exemplo, a matriz energética brasileira ela é composta por várias coisas, dentre elas o petróleo, mas o petróleo é fundamental. O petróleo, o óleo combustível, o gás. Na matriz energética brasileira, a gente tem a empresa de pesquisa energética aponta um aumento muito grande para a preponderância do gás, né, que hoje ele é encanado no Brasil, na produção, inclusive, de energia elétrica. Então a gente tem muitas termoelétricas hoje que recebem o gás encanado e produzem energia elétrica. É mais fácil transmitir energia elétrica do que, por exemplo, petróleo, gás, essas coisas. Por isso que a gente converte para transmitir. Mas eu, sinceramente, eu não acredito nessa possibilidade de nós, né? Vamos pensar, nós que estamos vivos hoje, chegarmos a ver o petróleo sendo substituído. Eu não acredito nessa possibilidade, não. O Cícero Francisco faz uma crítica, e é uma crítica que eu gostaria de chamar a atenção para que as pessoas tirem a bunda do sofá. Ele fala, o PT está afundando. E eu preciso concordar, apesar do PT estar crescendo na preferência do eleitorado, porque com a perseguição ao presidente Lula e a perseguição ao PT, o PT deixou de ser um partido acusado por corrupção para ser um partido perseguido pela justiça, e isso está levantando cada vez mais um número maior de eleitores e de seguidores. O grande problema é que do outro lado a gente tem as instituições que estão realmente afundando o PT. O Majin Buu fala, meu pai é testemunha de Jeová e meu pai é lulista roxo. Eu não conheço perfeitamente a religião testemunha de Jeová, mas eu sei que os testemunha de Jeová, eles são até ridicularizados no Brasil por um motivo muito simples. Eles falam a verdade a respeito da Bíblia. Eles chamam pessoas para estudos bíblicos e eles não permitem o que malafaias e felicianos fazem constantemente, que é a utilização da Bíblia para fazer política, a utilização da Bíblia interpretada a favor daquele pastor safado que está querendo controlar fiéis. Então uma coisa que eu acho muito interessante é como que no Brasil as religiões que tentam fazer um estudo bíblico e mostrar para as pessoas que a Bíblia está sendo ensinada de forma errada, como elas são ridicularizadas. Os testemunhas de Jeová,
é exatamente aquela religião que não gosta da Bíblia ser distorcida, e eles não gostam que as pessoas busquem informação com os pastores, eles gostam que as pessoas busquem informação na Bíblia. E é exatamente por eles serem um obstáculo muito grande à dominação de malafaias e felicianos que eles são ridicularizados no Brasil. Eu falo isso porque eu conheço testemunhas de Jeová da Inglaterra, não conheço nenhum aqui do Brasil, mas eu falo, o contato que eu tive com um colega de serviço na Inglaterra, que era testemunha de Jeová, eu fiquei impressionado, porque aqui no Brasil eles são divulgados como pessoas chatas que só ficam perturbando. E lá na Inglaterra eu conheci essa pessoa e ele me mostrou sites dos testemunhos de Jeová, que lá tem estudos bíblicos, tem muito material que acaba prejudicando malafaias e felicianos, prejudicando as pessoas que estariam com a intenção aí de usar a Bíblia para fazer política. Conheço pouco, tá, das religiões, mas o que eu posso dizer com toda sinceridade é que a coisa mais distante de Deus que existe no mundo é a bancada evangélica. A maior representação de Satanás na Terra é a bancada evangélica. E agora o Gotardo grita por Deus e fala: olha a teoria do Estopa sobre testemunha de Jeová. Meu Deus, Estopa, você é muito fora da casinha. Como assim, Gotardo, fora da casinha? Porque uma pessoa pode ter opinião, ué. Eu, particularmente, todas as vezes que eu frequentei igrejas grandes, Gotardo, olha, eu frequentei igrejas pequenas e fiquei impressionado com a honestidade intelectual e financeira dos pastores. Todas as vezes que eu frequentei igrejas pequenas, eu vi pastores que realmente acreditam em Deus e que estavam lutando pela divulgação da palavra de Deus. Todas as vezes que eu fui em igrejas grandes, o que eu via era uma grande manipulação da verdade, uma tentativa de transformar a palavra de Deus em cantoria, em shows. Você pega aí essas gravadoras gospel, você vai ver que é toda uma festivização da palavra de Deus, não tem estudo bíblico, os caras não estão querendo mostrar o que você precisa aprender, eles estão querendo mostrar aquilo que eles gostariam que você entendesse a respeito da palavra de Deus para te fazer o que eles querem que você faça, ou seja, eles não estão criando discípulos de Cristo, eles estão criando discípulos para eles. Aí eu tive contato com um cara que é testemunha de Jeová e o cara falou comigo, falou: olha, o mais importante na nossa religião é que você busque a verdade a partir dos ensinamentos, a partir da Bíblia, e nunca acredite no ser humano. Aí você pergunta para mim, você fala que é eu que estou fora da casinha? Né? Com toda sinceridade. Enquanto um religioso falou comigo, falou: olha, a verdadeira verdade está em você conversando com a Bíblia. Enquanto um religioso falou comigo dessa forma, às vezes que eu fui em grandes igrejas evangélicas, eu vi sinceramente, não era a pregação da palavra de Cristo, era a pregação do interesse do pastor. Ele balançava a Bíblia para fundamentar aquilo que ele queria. Quando eu tive um contato diferente de uma pessoa que falou comigo, falou: não, ser humano, ele tem condição de chegar a Deus sozinho, porque Deus deixou a Bíblia para ele conseguir fazer isso. A primeira vez que eu vejo uma pessoa falando que eu não preciso de dar dinheiro, primeira vez que eu vejo uma pessoa falando que eu tenho a capacidade de conversar diretamente com Deus, sem precisar de um pastor engravatado para fazer isso. A primeira vez que eu vejo isso acontecer, você fala que, sinceramente, que é eu que estou fora da casinha? Vamos cair na real, Gotardo. Você deve ter a metade da minha idade. Vamos cair na real. E eu tive muita experiência, não com religiões, com igrejas. Olha, trabalhei com estúdio de gravação. No estúdio de gravação, eu vou falar uma coisa que eu falo e tenho vergonha de falar, tá, gente? Eu trabalhei com estúdio de gravação em Ponte Nova, trabalhei com estúdio de gravação, assim, vários anos. Eu tô até resgatando essa vida minha de gravação. Hoje eu tava até brincando com o teclado, fazendo música e tal. Trabalhava montando música para as pessoas cantarem. Isso deve ter aí 20 anos. E tinha uma regra no meu estúdio que era o seguinte: se a pessoa chegar e se identificar como pastor, você cobra o dobro e pede a metade em adiantado. Você sabe por quê? Porque ele não vai pagar a outra metade. É vergonhoso falar uma coisa dessas, que é claro que não são todos os pastores, mas lá em Ponte Nova eu tive calote de evangélicos que era um atrás do outro. E olha que interessante, todos os evangélicos que gravavam comigo não eram pessoas que estavam procurando Deus, eles eram pessoas que estavam querendo gravar para ficarem famosos. Eles não estavam procurando divulgar a palavra de Deus, eles não estavam procurando glorificar Cristo e nem ensinar as demais pessoas a respeito de Cristo. Eles estavam querendo usar o título de evangélico para terem a oportunidade de ficarem famosos. Aí os caras chegavam, gravavam, pagavam a metade e nunca mais voltavam. Ou seja, eles davam calote. Só que eu já estava vacinado, que eu já tinha tomado uns 3 calotes, eu cobrava o dobro e pedia metade adiantado. Aí você fala:
isso, quando eu tinha sua idade, eu já tinha essa experiência com esse pessoal. Eu já fui em igreja, e lá em Belo Horizonte, quem é de Belo Horizonte vai lembrar da minha história. Se alguém tiver aí de Belo Horizonte, foi em igreja, vai até rir do que eu tô falando agora. Lá em Belo Horizonte tinha a história do ex-Paquito da Xuxa. Todo dia entrava numa igreja grande um cara contando que era ex-Paquito da Xuxa, que era satânico, ele rodava dinheiro para um lado, rodava dinheiro para o outro. O cara saía com a montoeira de dinheiro na mão e dividia com o pastor, porque o pastor, para deixar ele entrar na igreja para fazer a pregação que ele era ex-Paquito da Xuxa, pedia 50%. Aí o cara entrava, falava que era ex-Paquito da Xuxa, que ali ele regenerou. Sinceramente, Gotardo, essas pessoas estão acabando com o cristianismo. Porque elas não vão enganar a gente pro resto da vida. Elas estão enganando pessoas agora, são falsos cristãos que estão enganando pessoas agora. E você sabe o que está acontecendo? Está queimando o filme de Deus. Por causa de pessoas, por causa de Malafaias, Felicianos, Magnus Maltas e outras pessoas que usam a palavra de Deus para realizar os desejos pessoais, o que está ficando queimado é o cristianismo. E na hora que aparece uma pessoa que fala o cristianismo verdadeiro está na Bíblia, você não precisa procurar em igrejas evangélicas, porque nas igrejas evangélicas você vai achar um pouco de distorção. Aí você fala que é eu que tô fora da casinha, vamos cair na real, né, Gotardo? Respeitar cabelo branco, respeitar a ruga, né? Faz parte, né, pô, primo? Pega leve. Eu queria agradecer aqui de coração. Chega aqui um superchat aqui. Deixa eu colocar grandão aqui, de Rosa Maria Feijó. Pedido de liberdade de Lula não consta em pauta do STF até 12 de setembro. Agendamento da Carmen Lúcia. Assim, ela garante Lula preso até o fim de sua presidência. Isso não prova que ela obedece comando superior. Eu tenho certeza, Rosa, que a Carmen Lúcia obedece sim comando superior. Eu tenho certeza que a Carmen Lúcia e o Fachin estão trabalhando dessa forma porque eles estão sendo chantageados. Só que o que a gente vai fazer? Imaginem que uma Carmen Lúcia ou o Fachin estão sob ameaça, por exemplo, da execução de um filho. Vocês acham que eles vão deixar de proteger um filho para tirar o Lula da cadeia? Eles vão perder um membro da família para tirar um Lula da cadeia. É por isso que eu falo com toda sinceridade, se nós não pressionarmos as lideranças de esquerda para deixarem o Lula ser candidato, né, que essas lideranças se unam no sentido da gente fazer um levante popular para o Lula ser candidato, se a gente não fizer isso, nós não vamos ter Lula candidato. E não adianta, eu sempre critico, todo dia aparece uma coisa parecida com isso aqui, né, que as lideranças estão jurando de pé junto que vão registrar o Lula e que ele vai ser candidato. Eu acho que essa estratégia não dá boa, essa estratégia tá uma estratégia de ilusão, tá uma estratégia de acreditar em uma coisa que sinceramente não está nas condições de uma Glaze ou do Haddad registrar o Lula se o STF não deixar, se o Tribunal Superior Eleitoral não deixar. É por isso que eu falo sobre a importância de nós pressionarmos as lideranças de esquerda para elas deixarem o Lula ser candidato. O Felipe Amorim pergunta, Léo, se o Lula não for candidato, o Bolsonaro ganha? Olha, Felipe, eu acho com toda sinceridade que o Bolsonaro não ganha, porque existe um nível de rejeição muito grande do Bolsonaro. O que eu imagino que vai acontecer é o seguinte, hoje está uma briga para ver quem vai para o segundo turno com o Bolsonaro. Por quê? Porque ir para o segundo turno com o Bolsonaro é muito confortável. Se uma pessoa vai para o segundo turno com o Bolsonaro, existe uma possibilidade muito grande dessa pessoa vencer por causa do medo do Bolsonaro. Todo mundo que tem medo do Bolsonaro vai votar na outra pessoa. E você imagina uma pessoa do PT votando no Alckmin com medo do Bolsonaro ser eleito. É isso que eu estou falando com vocês. Tecnicamente falando, o que o Alckmin está querendo fazer é chegar com o Bolsonaro no segundo turno. Quem chegar no segundo turno com o Bolsonaro vence. Só que hoje já tem uma outra manobra no STF que me parece que se o Bolsonaro crescer a ponto dele chegar no segundo turno, por exemplo, com um candidato que não seja o PSDB, o importante hoje do golpe é conseguir colocar o PSDB no segundo turno. Se existir a possibilidade do Bolsonaro ir para o segundo turno com o Ciro, aí eles vão inabilitar o Bolsonaro. É aquele processo lá que está rolando lá no STF por racismo. Então é mais ou menos assim. Se o Ciro crescer, vamos pensar quem que é hoje do golpe que está garantido para o golpe. Bolsonaro está de certa forma garantido, mas eles não confiam nele porque ele é muito doidão. Quem que é hoje, digamos que patrimônio do golpe? O Meirelles, o Alckmin
e a Marina. Esses 3 aí são gente do banco, né? Tem gente boa, esses aí são gente do banco, tá tranquilo, não tem o que discutir. Se existir a possibilidade de uma dessas pessoas chegar no segundo turno com o Bolsonaro, tá de boa. Agora, se existir a possibilidade do Bolsonaro ir para o segundo turno com alguém de esquerda, que significa, se o Bolsonaro vai para o segundo turno com alguém de esquerda, o Bolsonaro está derrotado pela esquerda, a esquerda está eleita. Aí existe a possibilidade do Bolsonaro ser retirado da corrida presidencial com aquele processo lá que tem no STF por estupro. Inclusive, ele já recebeu até ameaças, que é mais ou menos assim, olha, desista enquanto há tempo, porque senão nem deputado você vai poder ser mais. É essa visão que eu tenho. Eu queria agradecer aqui. Chegou o superchat do Marcos Fernando Silva. Muito obrigado pelo superchat, tá, Marcos? Superchat que é muito importante para o crescimento do canal. Eu gosto de agradecer o superchat e aproveitar o momento que eu agradeço o superchat para convidar as pessoas que estão assistindo pelo Facebook para virem para cá, para curtirem o canal Leonardo Estopa aqui no YouTube. Se você está assistindo, mas ainda não curtiu o canal, por favor, curta o canal. E se você está assistindo e ainda não curtiu essa transmissão, é muito importante que você curta essa transmissão, porque quando você curte a transmissão, você vai receber uma notificação minha nos vídeos recomendados. Quando você curte a transmissão de alguém, os próximos vídeos aparecem para você como recomendados. Se você não curtir essa transmissão, você não vai receber esse recomendados nos meus próximos vídeos. Então, muito obrigado, Marcos Fernando Silva, pelo superchat. Superchat é a sobrevivência financeira do canal, né? A gente pode aumentar a tecnologia. Inclusive, hoje eu já estou testando outro microfone e estou testando também outra câmera para ver se melhora um pouquinho a qualidade. Mas eu estou ainda tomando couro da outra plataforma aqui que eu estou usando. Muito obrigado, pessoal. Estou voltando aqui para os comentários. Vamos ver o que fala Cícero Francisco. Olha aqui, o Cícero está falando uma coisa que eu faço questão de comentar. O Cícero fala, Aécio não ganha nem para presidente de bairro. Olha, Cícero, não é bem assim não, viu? Existe sim essa possibilidade do Aécio vencer, por mais que pareça uma possibilidade bizarra, né? Aécio não ganha nem para presidente de bairro. Existe sim a possibilidade do Aécio vencer, eu vou te explicar o porquê. A gente tem um problema sério, que é a campanha, o modo como a campanha política foi feita. Se vocês prestarem atenção, não existe campanha política. Digamos que existem duas campanhas hoje, não existe a campanha política de direita. Qual que é a proposta do Alckmin? Qual que é a proposta do Bolsonaro? Transformar o Brasil em um país religioso? Acabar com a laicidade do Estado? Isso não é proposta de governo. Ou seja, a direita, os anti-Lula, não tem proposta. O que existe hoje são duas propostas de governo, uma pró-Lula e uma anti-Lula. E a campanha anti-Lula, ela existe em todo o Brasil. Então o que acontece? Vocês imaginem que o Aécio candidate em Minas, por exemplo, para senador. Eu não sei se essa eleição são duas vagas ou uma vaga. A gente tem as pessoas que são PT, que vão votar na Dilma, no Senado em Minas, mas a gente tem as pessoas que são anti-PT. Essas pessoas que são anti-PT, muitas delas não têm nem um pouco de caráter. Elas vão votar em qualquer um que seja contra o PT. E esse qualquer um pode ser o Aécio Neves, ou seja, para Dilma não ser eleita, muita gente vai votar no Aécio, mesmo sabendo que contra Dilma não existe uma prova e contra o Aécio existem até gravações. Isso mostra o que é o caráter do ser humano, o que é o sentimento covarde do ser humano. O ser humano é naturalmente covarde, existe sim a possibilidade. Tem uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, o Aécio tem uma estrutura de comunicação e de mídia muito grande, o Aécio é o rei do fake news. Existe sim a possibilidade do Aécio virar uma situação e continuar sendo com cargo eletivo agora. Queria agradecer que chegou aqui o superchat, um superchat 13, um superchat que pede Lula livre, superchat pró-Lula e um superchat que, lógico, que ajuda o canal Leonardo Estopa, mas é um superchat também que manda uma mensagem especial, que é um superchat que grita Lula. Então, muito obrigado, Margarete Soler de Leone, que participa com a gente aqui praticamente todos os dias. Muito obrigado, Margarete, muito obrigado pelo superchat, muito obrigado por sua presença aqui, muito obrigado por sua participação. Vamos ver aqui mais comentários. Pessoal, quem está ainda participando aí pelo Facebook, vem para cá pro YouTube
Ajudem curtindo aqui o canal, ajudem curtindo também a transmissão. Neuza 193. É quem vota no Lula, é Dilma, você está ofendendo os eleitores. Eu não entendi. É quem vota no Lula, é Dilma, você está ofendendo os eleitores. Desculpa, Neuza, não entendi. Essa eleição é de 2 vagas para Senado. Então, olha, Romildo, se essa eleição é de 2 vagas para Senado, a gente pode esperar aí a possibilidade, sim, do Aécio ser dono de uma dessas vagas, tá? É bizarro, é muito bizarro imaginar que o Aécio pode voltar ao Senado, mas existe em Minas e em todo o Brasil duas torcidas. Uma torcida pró-PT e uma torcida anti-PT. E digamos que existem 2 partidos no Brasil. Tem 2 partidos no Brasil hoje, gente. PT e não PT. Isso é a realidade. De fato, existem vários partidos, mas na cabeça da população existem 2 partidos no Brasil. PT e o resto. Então, existe sim essa possibilidade da torcida anti-PT colocar o Aécio no poder. Podem ter certeza que existe esse perigo. Por isso que eu falo da importância de nós explicarmos para o pessoal o que está acontecendo hoje, de nós explicarmos para o pessoal por que foi que essa crise aconteceu, a origem dessa crise, né? Como que nós viramos, digamos que de quinta quase para 10ª economia do mundo em 2 anos. Como que o Aécio trabalhou nesse sentido, para que as pessoas parem de se iludir de que todo o problema foi do PT que entregou o Brasil com a menor taxa de desemprego da sua história. Isso é uma coisa bizarra que foi feita no Brasil, mas infelizmente o povo ainda não está entendendo como é que é. Aécio golpista covarde, quem fala isso é Ferreira Enio. Leila Franca, eu acho que Aécio morreu para a política. O que acontece, Leila, é que hoje a gente precisa admitir que determinados fenômenos acontecem para os 2 lados, tá, Leila? Olha, existem fenômenos que acontecem para os 2 lados. Da mesma forma que a gente precisa admitir que no segundo turno o Aécio perde até para galinha pintadinha por causa do ódio que existe. No segundo turno o Bolsonaro perde até para galinha pintadinha por causa do medo Bolsonaro, uma coisa que ele acabou criando junto com a popularidade dele, veio medo a respeito dele. A gente precisa admitir que existe também dentro do Brasil, e a coisa mais importante entre nós, para nós conseguirmos vencer o que está acontecendo hoje, é nós admitirmos que existe um ódio ao PT. Por mais que esse ódio ao PT tenha diminuído, ele ainda existe. Existem pessoas que nem sabem porquê, mas elas estão aqui na live do Léo Stoppa xingando o PT. E a maioria das coisas que essas pessoas estão usando aqui como fundamento ou argumento são coisas que já foram mostradas como falsas. No entanto, as pessoas estão aqui. Elas não estão xingando o Aécio, elas estão aqui xingando o PT, xingando o Lula, xingando a Dilma. Por causa desse ódio ao PT, existe essa possibilidade de o Aécio ser eleito, sim. Aí o Magno Christen pede: pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Isso é uma reflexão, Magno, porque quando você chega falando tanta bobeira aqui, eu sinceramente, é o que eu penso. Na hora que você chega falando essa bobeirada que você fala, a primeira coisa que eu penso: ai meu Deus, perdoa esse menino. Ele não tem noção da bobeirada que ele está falando. Não, na hora que alguém chega falando comunismo, então, eu já penso: meu Deus, eu não acredito. Agora, vamos ver aqui, existem mais de 3.000 empréstimos concedidos pelo BNDES no período de 2009 a 2014. Todo esse dinheiro do povo poderia ter sido investido aqui no Brasil se não tivesse hoje, se tivesse hoje não teríamos tantos desempregados. Olha, eu queria entender de onde você tira essa lógica de que o BNDES poderia simplesmente criar dinheiro. Olha, porque isso, eu gosto de colocar esses comentários assim de pessoas que vêm com esse argumento, normalmente é o argumento que está lá no lado MBL da força, que existe hoje no Brasil um nível de desemprego porque o BNDES tinha um dinheiro, emprestou esse dinheiro, e a partir desses empréstimos a gente poderia ter gerado emprego. Não é bem assim. Olha, todo o empréstimo feito pelo BNDES, ele teve uma intenção de gerar emprego. Provavelmente, quando você fala que se tivesse sido investido, né, aqui no Brasil, você está criticando os investimentos de empréstimos do BNDES para empresas estrangeiras, para outros países.
Eu quero conversar com você sobre esse assunto. Esse assunto é muito importante. Eu gostaria que você prestasse atenção. Eu admito que existe sim. Tá? Keytile. Eu admito que existe sim a possibilidade de, mesmo depois da minha explicação, você continuar brigando, tentando acreditar naquilo que o MBL tentou te dizer. Mas vamos pensar o seguinte. Quando o Brasil faz um empréstimo para um país, vamos imaginar que o Brasil fez um empréstimo para a Venezuela. A intenção do Brasil não foi ajudar a Venezuela. A intenção do Brasil foi abrir uma linha de crédito para uma empresa brasileira prestar um serviço para a Venezuela. Todos os países do mundo fazem isso. Sabe por quê? Porque na balança comercial internacional, o que a gente movimenta são valores. Quando um determinado cliente... Vamos pensar que você tem uma padaria. Aí você tem uma padaria lá do bairro. Qual que é a tendência quando você tem uma padaria? Determinados clientes que você sabe que são clientes contínuos, eles precisam comprar na sua mão. Esses clientes trabalham o mês inteiro. Vamos imaginar que tem um determinado cliente lá que trabalha plantando feijão. Esse cliente trabalha o mês inteiro plantando feijão. Você não vai pedir esse cara para ir te entregando grãos de feijão para trocar por pão. O que você faz? Você abre uma linha de crédito para esse cara vai e compra pão na sua mão com essa linha de crédito e a partir da venda de feijão ele te paga o dinheiro que ele te emprestou, que você emprestou para ele de volta. Por que eu estou fazendo essa comparação? O que acontece? Eu vou dar um exemplo característico de Venezuela e Brasil para você entender, porque essa é uma forma que foi utilizada exatamente para fazer muitos jovens brasileiros de bobos. Quando o Brasil fez um empréstimo para a Venezuela, o Brasil não pegou um dinheiro e entregou nas mãos da Venezuela. O Brasil pegou um dinheiro e abriu uma linha de crédito para que empresas brasileiras pudessem prestar serviços na Venezuela. Sabe quem faz isso? Todos os países que têm negócios internacionais, absolutamente todos os países. Esse dinheiro que o Brasil emprestou, por exemplo, para uma Odebrecht fazer um serviço na Venezuela, ele é neutralizado normalmente quando a Venezuela faz serviços com o Brasil. E eu vou te explicar o porquê. Imagina que a empresa brasileira Odebrecht, que emprega brasileiros, vai prestar um serviço na Venezuela. Qual que é o produto que a Venezuela faz? Não é o feijão do exemplo da padaria. A Venezuela produz petróleo. A Venezuela não pode virar para o Odebrecht e falar: senhor Odebrecht, eu vou te dar tantos barris de petróleo. Não. A Venezuela faz uma linha de crédito no país onde essa empresa está situada. Então, se você quiser contratar uma construtora americana, você vai lá no BNDES dos Estados Unidos e faz uma linha de crédito lá e contrata a construtora americana. Na hora que você for pagar, vamos supor que nós vamos exportar milho para os Estados Unidos. É na hora que os Estados Unidos vão pagar esse milho que a gente vai diminuindo as contas nessas balanças comerciais e nessas instituições de fomento. O que você precisa entender, Keytile, é que esse dinheiro que foi emprestado para uma Odebrecht fazer um trabalho na Venezuela, ele não existia de fato. Isso é uma linha de crédito. Ele sai do BNDES e vai em direção à Odebrecht no mesmo momento em que o dinheiro do petróleo venezuelano é devolvido para o BNDES. Quando o MBL vai fazer, digamos que uma matéria para enganar as pessoas, eles não explicam como é que funcionam os negócios internacionais e nem explicam que os países que mais fazem esse tipo de prática são os Estados Unidos. Por que a gente está sofrendo esse ataque? Porque normalmente quem faz esse empréstimo não é o BNDES. Quem faz esse empréstimo é o FMI ou o Banco Mundial. Quando o BNDES começou a fazer esses empréstimos diretamente para os países contratarem empresas brasileiras, o BNDES começou a concorrer com o Banco Mundial, começou a concorrer com o FMI. E é exatamente por isso que a gente tem financiamento dessas instituições internacionais para ficarem buzinando na cabeça dos nossos jovens que o BNDES está dando dinheiro para Cuba e para Venezuela. Não, esse dinheiro não existe de fato. Esse dinheiro é uma neutralização. A Venezuela paga o Brasil com petróleo, o Brasil paga a Venezuela com serviços de construção civil. Como os intermediários, ou seja, o cara que contrata a construção civil e o cara que presta o serviço de construção civil, eles não vão aceitar petróleo, a gente tem essa neutralização. Aí eu te pergunto, como que a gente poderia pegar esse dinheiro
desse empréstimo internacional que foi feito, uma linha de crédito para contratar uma empresa brasileira e investir em uma atividade dentro do Brasil, se esse dinheiro, na verdade, é um dinheiro de uma troca de produtos que acontece com outros países. Por exemplo, Venezuela Petróleo, seja lá qual for o produto que o outro país vai oferecer para o Brasil, mas sempre vai ser um produto que vai ser oferecido para neutralizar a balança comercial. O mais importante que você precisa entender para ver como você tem sido feito de bobo pelo MBL é que o Brasil não pegou um dinheiro do nada e deu o dinheiro para a Venezuela construir coisas lá, não. O Brasil abriu uma linha de crédito para que a Venezuela pudesse contratar uma empresa brasileira para prestar um serviço lá. Essa linha de crédito, ela é paga na sequência. Tem forma melhor do que gerar empregos no Brasil do que abrir uma linha de crédito para que clientes possam contratar as empresas brasileiras? A melhor forma de tirar empregos do Brasil é montar uma operação, como a Operação Lava Jato, que foi criada exatamente para destruir as empresas nacionais, porque empresas como a Odebrecht, elas estavam incomodando países como Estados Unidos, porque no momento que uma Odebrecht presta um serviço para uma Venezuela, os Estados Unidos, que criticam essa operação, perdem o direito de prestar essa operação. Então hoje você critica o BNDES pelo fato do BNDES ter emprestado dinheiro para a Odebrecht fazer um serviço na Venezuela, porque os Estados Unidos estão mandando você criticar, e eles estão criticando porque no momento que o Brasil fez isso, eles deixaram de fazer isso, eles gostariam de ter feito isso. Eu gostaria de agradecer aqui, acaba de chegar um superchat do Paulo Guimarães, muito obrigado Paulo, de coração. Superchat muito importante para o crescimento do canal. Esse superchat que com ele a gente obviamente paga as despesas do dia a dia, mas a gente paga também o aumento da tecnologia do canal. Eu gostaria de agradecer mais uma vez e gostaria de pedir às pessoas que estão assistindo aí pelo Facebook para virem para cá para o YouTube para ajudarem o crescimento do canal Leonardo Estupa aqui no YouTube. Eu tenho falado constantemente que o Facebook está aos poucos destruindo os canais de esquerda. Eu sempre peço para as pessoas, confiram o número de curtida que eu tenho hoje, voltem e confiram amanhã e perguntem para vocês mesmos por que está caindo o número de curtidas. Óbvio que o Facebook programou uma seção de descurtidas dos canais de esquerda. Todos os canais estão passando por isso. Então se vocês puderem vir pro YouTube, eu agradeceria muito. E eu agradeço de coração mais uma vez aqui ao Paulo Guimarães pelo superchat. Muito obrigado, Paulo, pela colaboração. E vamos lá, vamos ver quais mais comentários eu tenho aqui. Já viu que maravilha? Um bandido condenado pulou para fora. Bom, parecia que era um super coxinha que ia falar aqui, mas eu perdi. Zanatas, a diferença entre FHC, Moro e Lula é que o FHC, se quiser, Moro quer e só Lula é o cara. Ah, tá, agora eu entendi. Zanatas fala aqui, ó. A diferença entre FHC, Moro e Lula é que o FHC quis ser, Moro quer e só Lula é o cara. Gente, é até uma coisa, é até sem nexo imaginar a petulância do Moro de tentar ser do tamanho do Lula. É uma coisa sem noção. Assim, é uma coisa sem nexo, mas é uma coisa que acontece. Realmente, durante alguns meses, o Moro realmente se achou maior do que Lula. E por mais que a caneta dele tenha o poder de colocar o Lula na cadeia, a caneta dele não teve o poder de apagar o Lula na cabeça dos brasileiros. Isso, sem sombra de dúvidas, é uma coisa que ele vai, digamos que, pensar pro resto da vida. Para que eu fiz isso? Eu fiquei famosinho, mas vou ser pro resto da vida o cara que traiu o Brasil. Eu acho que esse sobrenome dele tá manchado pro resto da vida. Paulo Guimarães traz aqui superchat de mortadela com cobertura de coxinha. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo... Interessante que quando eu falo superchat de mortadela com cobertura de coxinha, ele fala uma coisa que é até interessante, né? Eu sou um cara super a favor do fim das diferenças e sou a favor da gente trazer a pacificação, trazer a união entre
esses dois lados que estão brigando no Brasil, porque uma estratégia, tá, gente, para fazer o que está acontecendo no Brasil hoje, uma estratégia para destruir nossa soberania é dividir para conquistar. Primeiro eles dividiram o povo brasileiro. Hoje, para a gente ter democracia, a gente precisava de um levante de todo o povo, mas o povo está dividido. Existe uma vergonha, eu tenho vergonha de ser isso, eu tenho vergonha de ser aquilo. Infelizmente, isso está atrapalhando muito a retomada. Haddad se tornou advogado do Lula para ter o direito de visitar o Lula diariamente. O Felipe Manfredo fala. Haddad se tornou. E o Gotardo fala, os EUAs não são bonzinhos de fato, eles têm interesses, como qualquer país. É muito importante você admitir isso, tá, Gotardo? Porque o que é o problema? Todas as pessoas do coxinhaço, todos os super coxinhas, eles têm uma ilusão de que os Estados Unidos não precisam nem pensar a respeito do Brasil, não. Porque, tipo assim, os Estados Unidos está tão bem que eles não precisam nem pensar sobre o Brasil. Mas é porque o coxinhaço não consegue entender que de onde vem a riqueza dos Estados Unidos, da exploração dos países de terceiro mundo. O Manjimbum está falando aqui para colocar um administrador no chat para banir os coxinhas. O Polícia Federal fala que viva Sérgio Moro, mas se a gente banir os coxinhas, como é que a gente faz? A live vai ficar triste, porque a gente não vai ter bobo pra rir, né? Que aí na hora que você vê um bobo falando viva Sérgio Moro, você tem que rir, porque tipo assim, o cara, né, o Tacla Duran fez uma denúncia que o cara estaria dividindo o dinheiro da corrupção e mesmo assim o coxinhaço tá aí, viva Sérgio Moro, a gente tem que rir. Queria agradecer aqui a participação do Superchat 13, um Superchat que pede um Lula no poder, o superchat do Edson Lira. Muito obrigado, Edson, que também está participando com a gente aqui todas as noites. Agradeço pelo superchat, agradeço também por estar com a gente aqui todas as noites. Convide mais pessoas, se puder, é claro, dá uma força para a gente conseguir crescer o alcance da live. Agora, uma pergunta interessante. Margarete me pergunta, Léo, por que o Palocci e o José Dirceu se voltaram contra o Lula? E não é difícil responder isso não, tá, Margarete? Por que o Palocci e o José Dirceu se voltaram contra o Lula? Olha, vamos pensar o seguinte, vamos imaginar uma realidade. Eu não sei se o José Dirceu se voltou contra o Lula não, mas vamos imaginar a questão do Palocci. Vamos pensar uma realidade em que você pega uma pessoa e joga na cadeia e deixa a pessoa se apodrecendo na cadeia. Sinceramente, no final das contas, essa pessoa vai confessar até aquilo que ela não fez, até o que for necessário. Vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo... eu vou contar mais ou menos a história, mas eu gostaria que vocês pesquisassem a respeito dessa história, porque essa história ela fala muito sobre o que está acontecendo hoje. É o caso dos irmãos Nave. São dois irmãos que foram condenados, eles confessaram o crime porque eles foram torturados para confessar o crime. Eles confessaram um crime que eles teriam assassinado uma pessoa. A pessoa recebeu um dinheiro num dia, no outro dia essa pessoa sumiu. E me parece que essa pessoa era sócia desses irmãos Nave. Então o que a polícia concluiu? A polícia concluiu que os irmãos Nave mataram essa pessoa para ficar com dinheiro. Aí depois de muitos anos essa pessoa apareceu e tinha sido o contrário. Essa pessoa fugiu com o dinheiro todo e os irmãos Nave foram condenados por assassinato e eles confessaram o assassinato, de tanto que eles apanharam na cadeia. E uma coisa interessante, nunca mais, o que sobreviveu nunca mais foi do mesmo jeito e um morreu na cadeia, adoeceu na cadeia. Por que isso fala? Isso fala que sob pressão dentro da cadeia, a pessoa acaba confessando. Vamos cair na real, essas delações premiadas que estão aparecendo aí depois de um ano de cadeia. Claro que essas delações premiadas vão incriminar quem o Ministério Público quer incriminar, né? Eles não estão procurando verdade, eles estão procurando fatos que vão ser utilizados pelo juiz para colocar na cadeia, para o juiz fundamentar naquilo. Então eu acho que, eu sei do Palocci, eu não sei se o Zé Dirceu se voltou contra o Lula, eu sei que hoje a regra é muito simples, foi preso, você não está sendo preso preventivamente para evitar que o processo se degrade. A prisão preventiva no Brasil ela só é permitida no caso em que a pessoa pode fugir, pode sumir provas, ameaçar a testemunha. Não, no Brasil a prisão preventiva está sendo utilizada como tortura. E nenhuma prova adquirida mediante tortura pode ser válida, mas no Brasil está sendo válida. As pessoas são presas, quando elas são presas, elas são durante muitos anos orientadas. Você só sai daqui se você delatar fulano.
Mas eu não sei nada sobre ele, não preocupa não, você não precisa saber nada não, você só vai decorar isso aqui e falar isso, pronto. É assim que está acontecendo. Aí no final das contas, as pessoas estão vendo que não adianta. O Brasil não merece o sacrifício delas, o que eu estou vendo é isso, com toda a sinceridade. Deixa eu ver aqui. Vanessa, mulher de grelo duro em Recife é mulher de fibra, mulher forte. É um comentário, né? Eu sei que é o comentário que o Lula falou, é um comentário. Ele é machista no sentido que ele quer dizer que para ser forte tem que ter o grelo duro, né? Não sei, né? Que faz uma menção à parte sexual que endureceria, mas assim, é lógico que a intenção do Lula foi uma intenção de querer dizer que seria uma pessoa com coragem para desafiar o sistema, e não, ele não estava desfazendo. É óbvio que o que ele quis dizer naquele momento foi o seguinte: olha, as pessoas no STF estão morrendo de medo do sistema, nós temos um STF totalmente acovardado. Ele inclusive mencionou o fato de ninguém no STF ter coragem de andar com os processos a respeito do Aécio Neves, mas no entanto, a mulher poderia ter coragem de fazer isso. Talvez porque ele tinha consciência, talvez que aquela mulher não estaria envolvida em corrupção junto com esses caras que estão fazendo o Brasil afundar. Mas parece que ele estava enganado. Parece que aquela pessoa também não podia até ter grelo duro, mas devia estar aí cagada até, né, digamos que com o PSDB, a ponto de não ter coragem de falar absolutamente nada, e realmente é o que deu no que deu, né? Nós temos aí um STF totalmente acovardado. Queria agradecer aqui o superchat da Helena Lopes. Muito obrigado, Helena, pelo superchat. Superchat que é muito importante para o crescimento do canal. Eu agradeço de coração. Todas as vezes que eu agradeço pelo superchat, eu peço às pessoas para ajudarem também curtindo o canal Leonardo Stolpo aqui no YouTube, convidando amigos para curtirem o canal, né? Porque o crescimento do canal, obviamente, depende da ajuda de vocês. Lembrando, gente, pessoal que está no Facebook, meu canal no Facebook está acabando, não é por vontade minha, vocês podem conferir o número de curtidas hoje, amanhã vai ser bem menor, porque o Facebook programou o canal para entrar em processo de autodestruição. Então, por favor, se vocês puderem vir para o meu canal aqui no YouTube, eu já estou providenciando também um blog para estar também fora do Facebook, porque no Facebook o bicho já está pegando. Então, se puderem vir, então, Helena, muito obrigado pelo superchat. Superchat que realmente ajuda muito. Todos os canais de esquerda precisam, né, de uma ajuda, porque a gente não se vende aí para as empresas que estão aí fazendo o patrocínio de canais MBListas por aí. Muito obrigado. Gleice roubou até aposentados. Toda vez que eu vejo essa repetição das coisas do MBL, eu fico pensando, gente, qual que é a vantagem de uma pessoa continuar brigando contra a realidade, continuar se iludindo nesse sentido, né? Parece que essas pessoas, elas não conseguem admitir que foram enganadas e querem continuar insistindo no mesmo recurso. Léo, Aécio Neves tem tanto poder que seus processos são arquivados. Eu chamo isso, né, de poder de arraste. Ele tem um poder muito grande. As pessoas que estão lá no STF estão com o rabo preso. Isso é o poder de arraste. É lógico que esse poder não é só amizade, não é só, digamos que, gostar do Aécio. É um poder de arraste. O Aécio tem o poder de levar a gente com ele. Então, no momento em que uma pessoa pensa na possibilidade de votar contra o Aécio, ela pensa, mas o Aécio sabe isso ao meu respeito e não vota contra o Aécio. Por isso que eu falo do Levante Popular, por isso que eu falo que a gente deveria levar o Levante Popular a ter uma revolução para trocar todo mundo. Porque hoje a gente tem um rabo preso tão grande nessas pessoas, até do STF, que se eles continuarem lá, eles continuam sendo chantageados. Eles não têm, com toda sinceridade, poder de decisão nenhum. Os caras estão aí totalmente acovardados porque eles têm medo mesmo de bater de frente com quem manda. Vamos ver quem traz mais coisas aqui. Jerusa Becara, Lula nunca faria algo para denegrir as mulheres. Ele é um fofo de gentileza, respeito e admiração pelas mulheres. E não faz nem sentido lógico nem coerência, né, gente? O Lula estava falando com uma mulher. A gravação que ele fala isso, inclusive tudo que ele falou na gravação é extrema verdade. Temos um STF totalmente acovardado. Tem um processo contra o Aécio que o STF não tem coragem nem de mexer. Ou seja, o STF não toca no Aécio.
Então, absolutamente tudo que o Lula falou naquela gravação tá acontecendo, é tudo verdade, e ele estava falando com a Dilma, ele estava falando com a mulher. Então não podia ser uma intenção de desmerecer as mulheres. Obviamente, era uma intenção de esclarecimento e uma intenção, né, de dentro do linguajar dele falar o que ele acha. Mulher de grelo duro, uma coisa dele. Agora, Paulo SGM fala: Estopa, te acompanho desde o começo, mas percebo que você achou esse nicho de falar de Lula e esqueceu os ideais socialistas de verdade. Você só fala em Lula, brother. Temos Ciro como opção. Olha, eu admito, tá, Paulo, que a gente tem o Ciro como opção. Mas vamos imaginar, vamos pensar o seguinte, vamos ser práticos, tá, Paulo? Eu gosto muito de trabalhar em cima do que faz sentido. A gente tem hoje uma realidade em que esse sistema, nós temos hoje uma conexão entre pessoas do judiciário, pessoas do parlamento, nós temos hoje um grupo conectado para fazer o entreguismo. Esse grupo conectado conseguiu derrubar uma presidente eleita, esse grupo conectado conseguiu salvar o Temer do processo várias vezes, esse grupo conectado consegue salvar os PSDBistas de todos os processos, todos são arquivados. Pergunto para você sinceramente, se nós não derrubarmos esse grupo, se nós não derrubarmos esse sistema, você acha que adianta votar no Ciro para ser mais uma vítima desse sistema? E o ponto de vista que eu tenho é esse. E eu te falo com toda sinceridade, se o Ciro for eleito em uma eleição fraudada, a gente vai ter mais 4 anos do povo falando que foi golpe, o Ciro não vai conseguir governar. Por mais que o Ciro tenha a intenção de fazer uma coisa boa para a população vai olhar para ele e vai falar, esse cara tomou o lugar do Lula. Então assim, seria interessante, sim, o Ciro estar do lado do Lula, e existia até digamos que um pensamento do Léo Atucci, lá do 247, que ele falava, olha, seria muito interessante que se o Ciro fosse vice do Lula agora, o Ciro poderia vir como candidato a presidente para o próximo, e com certeza ele seria eleito, que ele seria o vice do Lula. Mas o Ciro, ele realmente está querendo fazer essa campanha dele separada, isso é natural na campanha para presidente, as pessoas realmente, cada um vão para um lado, no segundo turno elas se unem. Mas eu preciso admitir para você que eu não acredito na possibilidade de uma pacificação social, de uma retomada econômica, de um crescimento econômico, se a gente tiver uma eleição fraudada. Então, se a gente não lutar pelo direito de Lula ser candidato, olha, se o Lula for candidato, que o Ciro ganhe, que o Bolsonaro ganhe, não interessa. Se o Lula puder ser candidato, o resto é resto. Porque você imagina o seguinte, imagina que o Lula tenta ser candidato, na hora H todo mundo decide que não, que é o Bolsonaro que é melhor, vota no Bolsonaro. Ninguém vai poder falar que é golpe. Ninguém vai poder falar que eles tiraram o presidente que tinha a maioria das intenções de votos. O Bolsonaro ganhou de verdade. No entanto, só existe a possibilidade do Bolsonaro ganhar se o Lula for retirado da campanha. Só existe a possibilidade do Ciro ganhar se o Lula for retirado das eleições. Toda vez que a possibilidade da vitória de um está condicionada à inabilitação do outro, a gente tem uma circunstância que não vai gerar aquilo que é a coisa mais importante de uma eleição, que é a aceitação social do governante. Se a sociedade não aceitar o governante continua com crise de legitimidade, ele não consegue governar. Se ele não consegue governar, ele pode ser o melhor do mundo, que tudo que ele tentar fazer, a própria população vai falar que não. Hoje, gente, se o Temer tentar pegar toda a pauta da Dilma e tentar aplicar, o povo vai reclamar do mesmo jeito, porque é o Temer que está lá. A gente não está falando de uma empresa em que o governo é uma coisa técnica. A gente está falando de um governo político, um governo de um país. Numa situação política, num governo político, a aceitação do governante é o mais importante. Se o governante é aceito, o povo volta a investir, o povo volta a gerar emprego, o povo volta a comprar. Se o governante não é aceito, o medo impera e todo mundo fica com medo de fazer as coisas. Um cara fica com medo de vender, outro fica com medo de comprar, outro fica com medo de empreender. Isso é a crise de legitimidade. Se o Lula não for candidato, essa crise de legitimidade continua. E é por isso que eu insisto tanto nessa questão do Lula poder ser candidato. Né? Primeiro, agora, eu gostaria de chamar as pessoas, né, para curtirem o canal Leonardo Estopa aqui no YouTube. Gostaria de agradecer as pessoas que estão participando aqui da live e gostaria de ler aqui um comentário antes de encerrar, mas antes de ler esse comentário, gostaria de lembrar vocês que estão acompanhando pelo Face que vocês podem me ajudar vindo para o YouTube, assinando o canal Leonardo Estopa aqui no YouTube. Vocês, todos que estão acompanhando, seja no Face, seja no YouTube, vocês podem me ajudar de coração se vocês convidarem amigos para assinarem o canal Leonardo Estopa. Eu preciso crescer esse canal. Eu chegando nos 100 mil inscritos, com certeza o YouTube vai me dar um destaque maior
e eu vou ter um alcance muito maior nas redes. Com isso eu consigo trabalhar de uma forma bem melhor a desimbecilização do povo brasileiro. Mas antes de encerrar, eu queria ler essa mensagem aqui, super importante. Primeiro eram todos Joaquim Barbosa, depois todos Aécio, depois todos Cunha, e aí Moro, em seguida japonês da Federal, agora uma partezinha é Bolsonaro e os demais estão esperando para decidir. Isso mostra, né, isso conclui aquele raciocínio que eu tive no início. Existe hoje no Brasil duas torcidas, uma torcida Lula e uma torcida anti-Lula. A torcida anti-Lula está esperando para decidir, é Bolsonaro, seja lá quem for. Se tiver decepção com o Bolsonaro, vai pular para qualquer outro herói momentâneo. Mas a turma do Lula é a turma do Lula. O detalhe é que a turma do Lula está crescendo. Se a gente evitar que o Lula seja candidato, se a gente deixar o STF fazer o que está fazendo, a gente tem sim um risco muito grande da gente não ter legitimidade no próximo mandato. Sem legitimidade, não temos pacificação social. Sem pacificação social, não temos retomada econômica. E sem retomada econômica, o desemprego vai ser cada vez maior. Então, pessoal, muito obrigado. Que Deus acompanhe vocês essa noite. Mantenha Temer, Bolsonaro e Aécio longe de todos vocês. E até amanhã, às 10h30. Muito obrigado, pessoal. E até lá.